Dizer boa tarde a todos. Boa tarde. Muito bem-vindos. É um prazer estar aqui no Self Care Market. Um prazer ter tanta gente a assistir a este tema que está na ordem do dia. Totalmente. Totalmente. Nós hoje não vamos falar de menopausa propriamente, vamos falar de preparação para a menopausa. O Dr. Rodrigo Ayoub é médico de medicina ortomolecular, é um guru de envelhecimento saudável, de alimentação, de estilo de vida saudável. É, aliás, o meu médico, é um amigo. Quer ver como é que ela está bem? O negócio funciona, hein, gente? Exato. É muito meu amigo, gosto muito do Dr. Rodrigo, é uma fonte de inspiração, é um prazer trabalhar consigo. Obrigado, você é muito linda. E é o médico que me orienta a nível de modulação hormonal, a nível de envelhecimento saudável, e é por isso que estamos aqui os dois hoje, para falar um bocadinho desta fase tão importante da vida das mulheres, em que não é só a menopausa, que a menopausa define uma nova fase da vida das mulheres, com o fim dos ciclos menstruais, mas nós podemos começar a desenvolver sintomas de menopausa anos antes desta fase se instalar na nossa vida. E para que a menopausa não seja uma fase tão crítica, tão carregada de sintomas, há muito que podemos fazer pela nossa saúde para que este declínio hormonal que começa cerca de uma década antes não tenha um impacto tão violento na saúde da mulher. Porque muitas vezes as mulheres associam a menopausa e os sintomas da menopausa exclusivamente aos afrontamentos, alterações da libido, mas há outros sintomas que começam muitos anos antes, como alterações da função cognitiva, alterações do padrão de sono, perda de memória, confusão mental, irritabilidade, ansiedade, depressão, que muitas vezes nós associamos só ao nosso estilo de vida, ao stress, ao trabalho. E, por vezes, há aqui já uma componente hormonal associada, uma componente que tem a ver precisamente com este declínio hormonal. Eu acho que nos podemos sentar, vamos embora? Se calhar, pé também. Para falar aqui um bocadinho com o Dr. Rodrigo Ayoub, e eu vou começar precisamente porque eu vejo aqui que na nossa audiência temos mais mulheres do que homens. Sempre assim. Pela pergunta que eu acho que todas nós queremos colocar, que é, então, com que idade é que uma mulher se deve começar a preocupar com a menopausa? A gente pode ver aqui que não tem nenhuma mulher na menopausa ainda, está todo mundo aí jovem, mas isso realmente é uma coisa muitíssimo importante e que, infelizmente, não é dado valor. Para quem não sabe, né, a natureza desenvolveu assim, né, e, infelizmente, é como acontece. A partir de uma determinada idade, muito mais cedo do que as pessoas imaginam, o nosso corpo ele começa a entrar num processo de declínio. A gente tem a nossa fase do desenvolvimento, né, humana, o crescimento, a adolescência, a juventude. Depois a gente está ali no platô, que é o clímax da nossa vida, que na verdade é a nossa fase reprodutiva, em que a natureza nos protege muito para a gente perpetuar a nossa espécie da melhor forma possível. Então nós temos ali hormônios anabólicos, hormônios reparadores, hormônios que deixam, né, a nossa pele bonita, né, a nossa vitalidade, a nossa cabeça muito clara e etc. Mas, mais ou menos, a partir dos 35 anos, em média, um pouquinho mais para umas pessoas, para outras até um pouquinho menos, a partir dos 35 anos, nós temos o início de uma diminuição desses hormônios que tanto nos protegem. São chamados hormônios anabólicos. Então, são vários hormônios que nosso corpo começam a declinar e que é o início das chamadas pausas, né? Menopausa, andropausa, somatopausa, tireopausa e etc. Então, o que acontece? A partir dos 35 anos, a gente começa a ter essa diminuição, o nosso corpo ele começa a entrar em um processo de diminuição da reparação celular e é o momento em que a gente deve começar a se preocupar. Só que muitas vezes, né, a gente, né, na correria da nossa vida, a gente não se preocupa e atribui os sintomas que começam a aparecer a outras coisas. E só vão começar a pensar nesse processo involutivo inexorável, né, porque é assim, e hoje é mais preocupante porque a gente vive muito mais, né? Hoje as pessoas vivem até os 100 anos. Então, muitas pessoas vão passar mais da metade da vida numa condição e que, se não se atentar a isso, né, vai passar essa metade da vida com muitas comorbidades, etc. Então, na verdade, a gente hoje atribui, né, essa fase da vida, no caso aí da mulher, da menopausa, e correlaciona ela com, por exemplo, sintomas como os calores, né? Então, na minha consulta, eu pergunto muito isso. Então, como é que você está, essa parte hormonal? Doutor, eu estou ótimo, ainda não tenho os calores.
Só que as pessoas não sabem que os calores é um dos sintomas mais tardios da menopausa. E mesmo a medicina, ela está protocolada de uma forma errada, que faz um diagnóstico retrospectivo. Então, o diagnóstico da menopausa hoje é feito como? 1 ano depois da última menstruação, né? E parece que é a partir daí que você tem que se preocupar com esse processo hormonal. Mas isso, minha gente, é igual fazer seguro do carro depois do acidente. Claro. Né? Não adianta nada, você já está fazendo um processo já muito atrasado. Para quem não sabe, né, como eu falei, essa diminuição dos hormônios sexuais que vão acontecendo a partir de mais ou menos 35 anos, né? A gente, mais ou menos, para ficar uma coisa didática, a gente fala assim, é mais ou menos 1% de diminuição a cada ano que passa. Então, a mulher, por exemplo, aos 40 anos, em média, já diminuiu 5% a produção desses hormônios anabólicos. A partir dos 45, já diminuiu 10%. E outras coisas que diminuem também mais ou menos nessa porcentagem, porque isso varia muito de acordo com outros fatores que a gente pode falar depois. Mais ou menos, junto com essa porcentagem de diminuição hormonal, também tem diminuição de porcentagem de algumas estruturas do nosso corpo. Por exemplo, a concentração de colágeno. A partir dos 35 anos, em média, a mulher perde 1% do seu colágeno corporal por ano. Então, você imagina, aos 45 anos já perdeu perto de 10% da estrutura de colágeno. É aquela mulher que aos 45 anos fala, minha pele já não é a mesma, né? Nossa, eu já tenho flacidez. E olha, às vezes, meu cabelo já não é tão forte como ele era antes. Isso é a diminuição do colágeno, que ainda está numa porcentagem baixa. Mas se você tiver conhecimento disso e começar a otimizar o seu corpo, de várias formas que dá para fazer, para esse impacto e essa diminuição ser minimizada. Eu falo assim, é como se fosse uma ladeira, né? E você pode descer essa ladeira rolando aos trancos e barrancos, ou você pode andar devagar e descendo essa ladeira lentamente. Porque no final, todo mundo vai chegar num momento em que os hormônios vão deixar de ser produzidos, aí no caso, principalmente na mulher, os hormônios ovarianos, que é o estradiol e a progesterona, que são realmente os hormônios os mais fantásticos para manter na mulher toda a vitalidade, e você consegue retardar um pouquinho isso com o estilo de vida saudável e outras, suplementação nutricional e outras coisas. E, na verdade, o que acontece hoje é o contrário. As mulheres, numa vida estressada, né, com um monte de adversidades e o mundo que a gente vive hoje, né, que é um mundo altamente estressante, mais até do que os nossos antepassados, etc., acelera esse processo. Então, hoje existe um aceleramento de um processo que deveria ser retardado de uma forma natural, com estilo de vida. Não sei se eu respondi a pergunta. Perfeitamente. E o que eu também tenho reparado é que há muitas mulheres que referem, mas as minhas hormonas, estou cheia de sintomas, estão cheias de alterações de humor, de líbido, o sono está péssimo, extremamente cansadas, flacidez na pele, mas eu fui fazer análise e as minhas hormonas estão completamente normais. Tenho tudo dentro dos valores de referência. Por que é que isto acontece? Então, primeiro é o seguinte, primeiro é esse negócio dos sintomas, né? Não atribui os sintomas que acontecem, né, nessa diminuição aos problemas hormonais. Então, vou dizer, a mulher começa a ter mais irritabilidade, começa a ter mais ansiedade, mais dificuldade de dormir. Eu vi aqui, dormir é top, né? Pois é, dormir é top. E quem faz isso são os hormônios equilibrados no corpo. A suplementação depois ela pode ajudar nesse processo. Você começar a perder pelo onde você gosta e nascer onde você não gosta. Isso é um sintoma bem característico de menopausa, né? Então começa a ficar com o cabelo fraco e começa a nascer barba na mulher. Começa a ficar com os brain fogs, né? Aqueles déficits, né? Lapsos de memória, lapsos de atenção, e que a mulher fala assim, olha, estou começando a ter Alzheimer, né? Doutor, eu estou com Alzheimer. Falei, não, esse brain fog não tem nada a ver com uma degeneração neuronal que acontece na doença degenerativa de Alzheimer, que é uma coisa muito complexa. Isto é apenas diminuição da eletricidade do cérebro, que é feita pelo estradiol. O estradiol, ele estimula a eletricidade cerebral, porque o cérebro é um órgão elétrico, né? E essa capacidade elétrica do cérebro fica diminuída, né? Então a mulher fica às vezes com, que palavra é aquela que eu ia falar, nossa, eu estou esquecendo tudo. Tem nada a ver com Alzheimer. Alzheimer é degenerativo. Se ela ficar muitos anos sem hormônio, vai evoluir com Alzheimer. Mulher que se preocupa precocemente, né, com o equilíbrio hormonal, ela tem muito menos chance de ter Alzheimer do que uma mulher porque o Alzheimer ele se desenvolve no início, né, desse processo. E a manifestação acontece aos 60, 65 anos, depois de 20 anos da baixa dos hormônios e uma vida cheia de adversidade. Então, esses sintomas todos que eu falei, e muitos outros, né? Baixa de libido, flacidez na pele, e infecções de repetição,
e securas na articulação, né? Acorda com as articulações perras, né? Que vocês falam muito aqui esse termo perra. Eu tenho esse sotaque, gente, eu sou de Aveiro, tá? Mas esse meu sotaque averense, esse meu sotaque averense, mas eu sou do Brasil, mas já moro aqui em Portugal há 25 anos. E esse termo que se usa muito aqui, articulações perras, é o ressecamento das articulações, né? Deixa de ter o óleo lubrificante que é dado também pelos hormônios sexuais. Então, na verdade, é isso, é não esperar os calores da menopausa, porque isso é um diagnóstico altamente tardio. Em algumas mulheres pode até acontecer antes, tá? Mas a grande maioria das mulheres não aparece os calores, aparecem sim esses sintomas todos e muitos outros mais. Basicamente tem que ter atenção. A partir dos 35 anos, esta mudança que aconteceu no seu comportamento, né? Então, se, por exemplo, é uma mulher que a vida inteira foi irritadiça, ansiosa e chata, aí não foi o problema da menopausa. Mas se ela falou assim, doutor, eu não era assim. Meu marido está falando que eu agora estou chata, eu agora já não estou com paciência de aturar ele nem meus filhos, e isto é uma mudança que aconteceu na vida da mulher. Ela tem que ouvir o corpo dela e entender que isto não é culpa dela, é culpa da natureza que quis assim e que ela começou a diminuir esses hormônios e que hoje a medicina consegue ajudar ela de uma forma muito, muito tranquila, muito fisiológica, né? e muito eficaz. Antes de falarmos da medicina e da modulação hormonal, que eu sei que é um tema que temos que tocar, vamos primeiro falar do que é a nutrição e assim regras básicas, o que é que podemos fazer a nível de alimentação para ajudar a que o nosso metabolismo, quando chega à fase mesmo da menopausa, já esteja preparado para todas estas alterações. Porque hoje é uma coisa que existe, né? Na verdade, infelizmente, nós vivemos num mundo com uma alimentação muito errada, né? As pessoas comem muito mal, alimentos que estudos hoje mostram aceleram esse processo. Lembra sempre que é um processo de aceleramento, né? Então você tem ali o ovário, ele é muito suscetível ao estresse, né? O cortisol é um hormônio que inibe a função ovariana. Então se esse ovário já não está 100%, né? E você tem fatores estressantes no corpo, você vai acelerar esse processo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, atletas de alta competição, por exemplo, aquelas ginásticas chinesas, ela é adolescente, ela não menstrua. Ela tem uma supressão ovariana pelo excesso de treino. Entendeu? Então, que aliás é uma orientação que eu dou também. Mulheres na perimenopausa não é para ficar treinando que nem umas loucas, altos exercícios, porque esse excesso de estresse de treino tem que ser muito equilibrada, tá? Para fazer atividades físicas de alta intensidade, porque lembra que tudo a gente tem que deixar o ovário feliz. Basicamente é isso. Aquele ovário que já é um funcionário que não quer trabalhar direito, você ainda coloca ele em condições adversas. Deixar o ovário funcionar feliz. Então, a alimentação contribui muito para isso. Se você enche seu corpo de alimentos inflamatórios, né, você está ali provocando alterações do corpo, como, por exemplo, ter que produzir cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório, e esse cortisol vai interferir com a função ovariana. Então, o ovário gosta, isso que eu estava falando, estudos mostram, uma alimentação saudável, assim como alguns outros hábitos de vida, posterga o aparecimento da menopausa, enquanto que uma alimentação, até de 3 a 5 anos, enquanto que uma alimentação correta acelera. Se as pessoas quiserem ter uma noção, um marcador mais fidedigno de saber quando é que você vai entrar na menopausa é você perguntar para sua mãe. A mulher pergunta para sua mãe, quando é que você entrou na menopausa? É o mais fidedigno. Mas falar, eu tive a menopausa a menarca precoce ou tardia. Quando é que você entrou na menopausa, mãe? Você vai ter mais ou menos uma ideia. Só que hoje, no mundo que a gente vive, cheio de estresse, cheio de disruptores endócrinos, que não sei se vocês sabem o que é, mas por exemplo, o flúor na água, os plásticos, né, em tudo que existe. A gente pega um copinho de papel ali, e aí todo mundo acha que é um copinho de papel, mas está escrito, contém plástico. Então, tudo tem plástico nessa vida hoje, e isso faz uma disrupção endócrina. Na época dos nossos avós, não era tanto assim. Então, hoje a gente tem, a mulher, né, principalmente, mas o homem também tem uma diminuição hormonal e essas pausas mais precoces por causa do mundo que a gente vive. Por isso que, inclusive, quem me conhece, me segue, sabe que eu falo que a gente tem que se reconectar com a natureza, né, voltar às nossas origens e ficar no sol e na terra, etc. Mas eu esqueci a pergunta, Inês. Comecei a falar de natureza. Regras básicas de alimentação. A alimentação. A alimentação é um pilar fundamental. Então, alimentos que ajudam o nosso corpo a gente o nosso ovário ficar feliz, diríamos assim. E também, consequentemente, o cérebro, o intestino e todo mundo. Alimentos com gorduras boas, tá? Gorduras boas, que são, aqui em Portugal, azeite, né? Mas também o abacate, nozes, sementes e oleaginosas, etc. Gorduras boas é muito bom. Proteínas de alto valor biológico, tá? O nosso corpo precisa, a mulher, como eu falei, está diminuindo a quantidade de colágeno, então tem que colocar ali proteínas boas para estruturar o corpo dela com proteínas e não estressar o corpo. Grande concentração de fibras,
Tá? A fibra ela alimenta bactérias intestinais e a gente sabe hoje que as bactérias intestinais ajudam o nosso corpo a funcionar melhor. Foi um conhecimento novo da medicina nos últimos 10 anos. Nós temos muitos micro-organismos que são do bem e eles nos ajudam e a gente tem que alimentar eles se quiser ter saúde. Se for comedor de açúcar, vai alimentar fungo e matar bactéria boa. É basicamente isso. Gorduras boas também, eu esqueci de falar, por exemplo, peixes de qualidade. Aqui em Portugal a gente tem, né, sardinha, harém, que infelizmente, né, salmão não é saudável, porque salmão é de cativeiro, usa corantes, etc. Comer peixe de boa qualidade é importante. O ômega 3 é uma gordura anti-inflamatória. O ômega 3 é uma gordura que o nosso corpo gosta, porque ele equilibra esse mundo inflamado que a gente vive. Então, peixe de qualidade, mas também nozes, linhaça também tem uma concentração de ômega 3 boa. Fitoquímicos. A colorir a nossa vida a partir de um prato. Né? Então, colocar cores diferentes no prato, todas as cores têm fitoquímicos e substâncias, e vitaminas e minerais e antioxidantes que são excelentes para equilibrar o nosso corpo, diminuir excesso de estresse oxidativo, diminuir inflamação, nutrir as nossas células, nutrir o nosso fígado para ele detoxificar esses excessos de poluentes e nutrir o intestino, e etc. Então, uma alimentação colorida, com gorduras boas, proteínas boas, ricas em fibra, seria a alimentação ao fim e ao cabo, ideal. São as regras gerais da alimentação, mas que até uma determinada... Que poucas pessoas fazem. Até uma certa idade, o nosso organismo tolera disparates, mas uma mulher que está numa fase em declínio hormonal, o corpo já não tolera disparates. E há suplementos que podem ajudar. Há alguns micronutrientes que são particularmente importantes... A base é sempre o estilo de vida saudável, né? Então, é aquilo que a gente já sabe, né? Que é ter uma boa qualidade de sono, ter uma boa alimentação, ter uma atividade física, como eu falei, nessa fase, não pode ser uma atividade física extenuante. Vocês lembram, gente, assim, hoje se usa muito esse termo, essa transição menopausal, né? Esse processo que você pode chamar também de perimenopausa ou climatério, etc., esse período é como se fosse a adolescência ao inverso. Né? É a mesma coisa. É uma fase hormonal caótica que acontece no final da vida reprodutiva e a adolescência é a fase hormonal caótica no início da vida reprodutiva. São dois lados da mesma moeda. Entendeu? E você está ali no meio, na sua fase reprodutiva. Então, lembrar, nessa fase hormonal caótica, a gente tem que ajudar o nosso ovário, que ele está ali já meio cansadinho, na última fase da vida dele. Então, não pode ser nada que estresse muito ele, né? Muito que agrida. Quando a gente é jovem, né? E ainda sou bastante jovem, não sei você, nós jovens, a gente dorme mal e no dia seguinte está ótimo, né? Quando a gente já tem mais idade, você dorme mal e já não tem aquela recuperação toda, porque o seu corpo já não te ajuda tanto na reparação, porque os hormônios estão diminuindo. Mas então, nessas fases você tem que ter muito cuidado e atenção. E ter um estilo de vida saudável é sempre importante, né? Mas a partir dos 35 anos, cada vez mais importante. Todas as vezes que você faz uma coisa errada, você está acelerando esse processo, lembra como se fosse uma ladeira, e você está colocando essa ladeira mais íngreme, e vai chegar mais rápido no final dela. E pior, porque aí depois você vai pagar um preço também, que é como eu falei, se você conseguir retardar esse processo de, por exemplo, diminuição do colágeno, né, quando chegar na menopausa, você tem muito mais osso do que uma mulher que entrou na menopausa já com 20% menos de osso. Né? Por isso, e quando ela entra na menopausa, nos primeiros 5 anos, se ela não tiver nenhuma intervenção, orientação médica adequada, né? E hoje a gente faz um equilíbrio hormonal da mulher, ela perde nos primeiros 5 anos 50% do colágeno. Tá bem, gente? Isso são estudos, vocês podem aí colocar na internet, vocês verem. Ela perdeu 20%, ou 15% a 20%, dependendo do tamanho, né, do climatério dela, entre 10%, 15% a 20%. E depois ela vai perder ali perto de 30% a 50% nos primeiros 5 anos. Por isso que a osteoporose, que é raro numa mulher na fase reprodutiva, é muito frequente numa mulher que está entrando na menopausa, porque houve esse declínio dos hormônios anabólicos, e aí o principal, né, e esse é o que eu diria, é o melhor amigo que existe na face da Terra da mulher, chama-se estradiol. O estradiol é o hormônio feminino, o hormônio que faz tudo de bom para a mulher. Faz a mulher ficar com a pele bonita, com o cabelo bonito, com o osso bom, a vida sexual ótima, a cabeça perfeita. Chama-se estradiol esse hormônio.
E vocês veem que, infelizmente, até na sociedade a gente ouve que o estradiol dá cancro, né? Não pode fazer estradiol, tem que ter cuidado com o estradiol. Não dá cancro nenhum, gente. Estradiol é o melhor hormônio que acontece no corpo da mulher. Uma metabolização errada de hormônios no corpo da mulher, ou de qualquer pessoa, pode dar problema. Mais uma vez me perdi na pergunta, a gente estava falando... Nós percebemos, porque eu queria falar de suplementos. Suplementos, exatamente. Então o hábito de vida saudável... As hormonas, já lá vamos. O que é importante deixarmos aqui muito claro é que antes de se fazer qualquer tipo de modulação hormonal, é importante o corpo estar verdadeiramente equilibrado. Para o metabolismo estar equilibrado, precisamos de facto destes cofatores hormonais que obtemos através da alimentação. Estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável. Também já vamos falar da parte da musculação. Mas, antes disso, vamos perceber quais são os cofatores da alimentação, os micronutrientes, que têm aqui um papel importante a nível, depois da função das hormonas. Cérebro hiperativo. O estilo de vida saudável é fundamental para a gente minimizar esse declínio. E aí você complementa o estilo de vida saudável com várias técnicas. Por exemplo, hoje existem várias técnicas chamadas até biohacking, né? Você deve ouvir falar esse termo, coisas que melhoram, estimulam a nossa biologia natural. A suplementação é uma das ferramentas, né? Então, a suplementação é vital. Como eu falei, o mundo hoje, infelizmente, não tem peixe gordo de qualidade. Nem o urso polar consegue comer salmão selvagem. Você acha que come, mas não come. Você come salmão que vem da Noruega de cativeiro. E esse salmão recebe ração, né? Esse salmão recebe corante, recebe antibiótico. Ele não tem o valor nutricional do salmão selvagem. A gente aqui em Portugal é muito melhor comer sardinhas e outros peixes pequenos, porque são boas fontes de ômega 3. Mas normalmente na sociedade atual, como eu falei, esse mundo inflamado, o ômega 3, para mim, é uma suplementação muito importante. Encontrar um ômega 3 de qualidade, né, e fazer uma suplementação regular, ele vai ter efeito na proteção do seu cérebro, desinflamação do seu corpo, né, na tranquilização do seu ovário, né, porque o processo inflamatório faz com que o seu corpo produza mais cortisol, e o ômega 3 ele é uma gordura anti-inflamatória, então complementar a alimentação com ômega 3. No caso do sono, né? Uma má noite de sono, e a mulher, quando começa a entrar nesse processo, pela diminuição da ovulação e, consequentemente, diminuição da produção de progesterona, a diminuição da progesterona acontece muito antes do que a diminuição do estrogênio. Ou seja, qualquer mulher vai ter, antes de ter calores, vai ter alterações relacionadas com a diminuição da progesterona, que é como se fosse o freio da mulher. A progesterona é um hormônio de relaxamento, é um hormônio do sistema nervoso parasimpático. É como se fosse um yin-yang, né? O estradiol é um hormônio de vitalidade da mulher, a natureza fez assim, e a progesterona é um hormônio de relaxamento. Então, as mulheres, quando começam a diminuir a progesterona, elas começam a ter má qualidade do sono. Tendo má qualidade do sono, elas começam a ter, né, um aumento do cortisol durante o dia, começa a ter essa desregulação do ciclo circadiano. Numa fase de pré-menopausa, muitas vezes é interessante fazer a suplementação com melatonina, por exemplo, que estava aqui uma publicidade falando, é uma substância, é um hormônio produzido pelo nosso corpo quando a gente tem uma noite de sono profunda. A gente começa a dormir e ali lá no sono profundo a gente libera esse hormônio que é um remédio para o nosso corpo, para muitas coisas. E a mulher, como com a baixa de progesterona, muitas vezes vai ter necessidade de ajudar, né, com alguns fitoquímicos que ajudam a relaxar, etc. E a melatonina para ela ter uma qualidade, iniciar o processo de sono, né? Ele é um sinalizador do nosso ciclo circadiano, e também para ajudar esse processo de reparação que acontece no sono. Outro suplemento que é muito importante, né? Porque a gente hoje vive num mundo fechado em caixinhas, né? Então, hoje está um dia maravilhoso de sol lá fora, por uma razão maior, e estamos aqui ampliando nossos conhecimentos, mas o ser humano sempre viveu, né, na natureza, pelado, pegando o sol. E hoje a gente pega muito pouco. E a vitamina D é fundamental para vários processos do nosso corpo. Por exemplo, desinflamar o cérebro. A vitamina D tem um efeito anti-inflamatório fantástico, um efeito antioxidante fantástico. Ela é muito associada ao sistema osteoarticular, porque realmente tem um impacto muito importante na remineralização do nosso osso. Então, eu acabei de falar que a mulher tende a ter uma osteoporose se ela não se corrigir esses pilares antes da menopausa. O processo tem que ser antes, não é para, né, depois do leite derramado, é para você prevenir. E a vitamina D ela tem esse papel. Se você é uma pessoa que não tem exposição diária à vitamina D, e principalmente nos meses, né, aqui em Portugal, numa latitude perto de 40, nos meses entre outubro a março, você tem que fazer suplementação de vitamina D, porque os níveis de vitamina D hoje
na população mundial são muito baixos, principalmente em países com a latitude em que a gente vive. E o estresse piora os níveis de vitamina D, a alimentação piora os níveis de vitamina D. E, infelizmente, ainda tem um dado aqui, né, que a população portuguesa tem polimorfismos de receptores de vitamina D acima da população do resto da comunidade europeia. Portugal tem um polimorfismo perto de 20% de receptores de VDR. Isso basicamente o receptor, ele não tem tanta facilidade de afinidade com a vitamina. É como se fosse uma fechadura e uma chave. Então essa chave não entra tão bem. Você tem que ter mais densidade de concentração de molécula para ter mesmo efeito. Isso foi descoberto no Covid. Fizeram um estudo chamado VitaCov, um estudo europeu, e viram que alguns países da comunidade europeia tinham menor taxa a maior taxa de polimorfismo do receptor, e Portugal foi o pior, 19%, e a média da população europeia é de 10%. Talvez isso explique a alta taxa de depressão aqui também, porque a vitamina D tem muito relacionado com isso, mas na verdade é o seguinte, tem que ter níveis ótimos de vitamina D. Então você tem que pegar sol, né? E se não puder pegar sol, suplementar. Você que recomenda. Doses de vitamina D são muito individuais, né, gente? Se você é obeso, a sua dose é o dobro de uma pessoa com índice de massa corporal normal, porque a gordura sequestra a vitamina D. Se você é uma pessoa inflamada, estressada, com doença autoimune, você precisa de uma dose maior do que outra pessoa. Eu diria assim, para a população geral, uma pessoa que eu não sei nem quem é, eu falo assim... Uma mulher com 40 anos. 4 a 5 mil unidades por dia, no mínimo. E avaliar com o seu médico se você chega no sangue a nível... A gente consegue acompanhar isso no sangue, né? Eu tô falando, eu faço isso há 30 anos. Eu nunca peguei uma pessoa com intoxicação de vitamina D. Na minha experiência, eu nunca peguei. E eu pego todos os dias em consulta deficiências. Não dos meus pacientes, mas com pacientes novos que aparecem, estão sempre com níveis baixos e muitas comorbidades relacionadas com esse nível. Só o fato de você suplementar a vitamina D, né, e não fizesse mais nada, o paciente ia ter melhora de muitas coisas. Melhora da energia, melhora do sono, melhora do humor. Né? Quando a gente fala melhora do humor e melhora do sono, é praticamente a mesma coisa. Não sei se vocês sabem, mas a via que forma a serotonina é a mesma que forma a melatonina. Então, quando você parte do triptofano para formar a melatonina, né, a vitamina D é a primeira enzima que faz isso, chama-se triptofano hidroxilase. O médico começa a falar coisa chata, gente. Infelizmente é assim. Existe uma enzima que é como se fosse um funcionário que vai transformar o triptofano em 5-hidroxitriptofano para virar serotonina. E se não fizer isso, vai para uma outra via, que pode ser uma via até inflamatória para o cérebro. Mas nessa via, quem ativa essa enzima com mais potência, são 3 coisas que a gente já falou aqui hoje. Vitamina D, atividade física e estradiol. Por isso que mulher também que tem o estradiol mais baixo tem uma tendência mais depressiva. Dar o estradiol faz você ativar a via e ter mais produção de serotonina e, consequentemente, mais produção de melatonina, ter mais humor e ter mais qualidade do sono. Você acaba entrando num círculo virtuoso de coisas boas, porque dormindo melhor, você de manhã tem mais energia, tem mais vontade de fazer atividade física, e fazendo atividade física você tem mais, desinflama o seu corpo. Para quem não sabe, o músculo ele secreta substâncias que desinflamam o nosso corpo, e quando você não está inflamado, você está lá com o ovário funcionando melhor. Você entra num círculo virtuoso de coisas boas, né? E quando você é uma pessoa sedentária, comendo coisa errada, né? Dormindo mal, à base de antidepressivos e etc., isto involui seu cérebro, involui seu osso, e aí você já entra na menopausa com esses problemas todos, e aí tudo ainda a gente consegue melhorar, mas é muito mais difícil. Um dos sintomas que eu diria que é o primeiro a aparecer e que muitas vezes não é associado ao declínio hormonal é o cansaço. Eu acho que a maioria das mulheres se identifica com isto, um cansaço fora de normal. E, na minha opinião, um dos suplementos que é para todas as mulheres acima dos 40 anos é a coenzima Q10. Concorda comigo? Que a coenzima Q10, ela também é uma substância que segue esse comportamento que eu falei. Ela é produzida pelo nosso corpo, para quem não sabe, é uma enzima que existe na mitocôndria. Que a mitocôndria é a nossa casa de força, é onde a gente produz energia. Quando você fala assim, estou cansado, né, a Inês falou a palavra cansaço, no meu cérebro vem mitocôndria, né, porque é onde a gente produz a nossa energia. Você está cansado, você não está produzindo energia como deveria, ou porque você tem pouca mitocôndria, ou porque ela está preguiçosa. E a coenzima Q10, ela é uma substância vital ali para o funcionamento da máquina.
é como se fosse um óleo no motor, né? Ela está ali para funcionar. À medida que a gente vai envelhecendo, a partir dos 35 anos, você começa a ter diminuição da produção da coenzima Q10. Então, muitas vezes, para você tirar aquela pessoa, né, do fosso, né, é fazer uma suplementação com coenzima Q10 de qualidade, numa dose satisfatória, perto de 100 miligramas por dia, e isso faz com que você comece... Então, você vê essa estratégia. A gente aqui falou de várias coisas simples, essas coisas nenhuma tem efeitos colaterais, nem contraindicações, fazer a suplementação de coenzima Q10, de vitamina D, mudar a alimentação, ter uma melhor noite de sono, etc. E isso tudo faz com que o seu corpo realmente consiga... otimizado, uma otimização metabólica. Numa fase sem precisar, porque aí o que acontece muito hoje, gente, e são as normativas que a gente vê e acaba indo para isso, é o uso de remédio, né? Aí você, por não otimizar isso tudo, você vai para as drogas, né? Você começa a remediar os problemas. Você não trata, mas a mulher não consegue dormir e de manhã tem que trabalhar, aí ela vai logo para um alprazolam da vida, né? Vai logo para um diazepam, etc., medicamentos que aí, a longo prazo, estão relacionados com todas aquelas doenças que eu falei. Há muitas mulheres que estão a tomar antidepressivos, ansiolíticos, e muitas vezes precisavam, se calhar, de afinar a parte hormonal. E essa é a minha pergunta. A modulação hormonal, para iniciar quando? É para todas as mulheres? Riscos? Se ainda tivermos tempo, eu na realidade não tenho Eu costumo falar assim, só existe uma contraindicação para você equilibrar hormônios na mulher com o uso de hormônios bioidênticos, tá? Que é o que a gente usa, né? Aí tem que ser uma abordagem médica, né? Em consulta, isso eu não posso orientar aqui para vocês, como eu oriento, todo mundo pode tomar vitamina D e coenzima Q10, mas o uso de hormônios, ele só pode ser feito por um médico em consulta, mas só existe uma contraindicação para a reposição, né, de hormônios bioidênticos na mulher na pré ou na menopausa, porque não é para repor só quando já está lá no final, olha, no fundo do poço. Não é. Você, quando começar a notar essa diminuição hormonal, você tem que, junto com esse estilo de vida saudável, junto com a suplementação, você começar a equilibrar esses hormônios. Se a mulher baixou mais do que uma outra, essa tem uma indicação de fazer um pouquinho mais do que essa. Se ela baixou mais esse hormônio do que o outro, aí ela tem mais indicação, porque aí isso é uma individualidade bioquímica de cada um. Mas quem sabe aqui qual é a única contraindicação para eu fazer modulação hormonal numa paciente minha? A única. Mulheres que não fazem um estilo de vida saudável. Mas você não valia. Aqui, você que responde. Vamos andar um bocadinho para trás. É um estilo de vida errado. Porque isso vai fazer com que o hormônio que eu coloque no corpo daquela mulher vá para uma via errada. E isso gera cancro. Aprendam isso, gente, porque isso é muito mal entendido na cabeça das pessoas. Mas eu tenho uma genética ruim. A genética não determina que você vai ter um cancro. Uma mulher com a pior predisposição genética é um cancro que chama-se BRCA. Né? Porque é um gene com alta penetração. Isso é muito mais raro na população geral, mas existe uma porcentagem, 2% da população tem esse gene. A grande maioria das mulheres tem polimorfismos. Mesmo quem tem o BRCA, 50% das mulheres que têm o BRCA1 não desenvolvem cancro, e outros 50% desenvolvem. A estatística é mais ou menos essa. Alguns estudos mostram 45%, outros mostram 65%, mas em média 50% tem e outros 50% não tem. O que diferenciou a mulher que 50% teve e as das 50% que não tiveram? O estilo de vida que ela levou. Se aquela tem uma predisposição e faz tudo errado, ela vai desenvolver um cancro, com certeza absoluta. Se a outra tem uma predisposição, mas consegue ir contra essa predisposição, isso chama-se epigenética. Hoje é o que mais se estuda a ciência, que, como o nome diz, está acima da genética, né? Consegue controlar uma genética errada. O que a maioria das pessoas tem são polimorfismos, que são pequenas alterações dos genes. E essa a gente consegue, numa consulta, inclusive, né, equilibrar no corpo da mulher, com suplementos e com outras orientações. Mas então, tendo um estilo de vida saudável, a mulher me permite a fazer uma suplementação hormonal. O que é um estilo de vida saudável? Agora é você ser um santo da vida, que não pode mais fazer nada nessa vida. Não é isso. Mas é você ter o mindset das coisas que vão ajudar você e os seus hormônios irem para o lugar certo. Né? Porque eu vou suplementar o hormônio de uma mulher, e essa mulher ainda fuma um maço de cigarro por dia, toma 2 litros de café, né? Bebe álcool, é estressada. Eu sou inconsequente se eu der um hormônio certo para aquela mulher, porque ele vai para uma via errada. O hormônio errado vai ser metabolizado e pode gerar uma substância mutagênica, que vai gerar um cancro. Porque o hormônio, gente, ele não é mutagênico. O estradiol, ele é mitogênico. O que é isso? Ele prolifera. Como eu falei, ele é um hormônio de reparação. Ele estimula tecidos para crescimento. E isso é bom.
Só que quando você tem esse hormônio e ele vai para eu faço uma analogia assim, imagina você criou um filho, você criou um filho perfeito, né? Você e seu marido são pessoas de formação, etc. Você criou um filho maravilhoso. Mas você pegou ele e colocou ele numa escola de crianças delinquentes, né? Ali só tem criança de famílias que não educaram nada. Grande chance do seu filho, não é 100%, mas existe uma grande chance dele começar a fazer besteira. Pequenos furtos, ir com os amiguinhos fazer besteira, etc. Por quê? Você pegou o filho certo e colocou no lugar errado. Deu para entender? Hormônio é isso. Hormônio é o filho certo. Mas se você meter num corpo errado, aí o hormônio pode dar problema. E a função do médico é dar o hormônio certo e corrigir aquele corpo para a coisa funcionar bem. Eu falei da cafeína, né? Eu tomo café. Mas o excesso de cafeína, ele tem várias consequências no corpo da mulher. E muitas vezes a mulher que está cansada, né, naquela vida de muitas coisas erradas, que não está tomando coenzima Q10, não sei o quê, ela vai se entope de café. Mas aí o café é o quê? O café expolia osso, né? Ele diminui, ele tem a capacidade de espoliar cálcio do osso, inibir nutrientes. O café interfere com a sua qualidade do sono. Se você beber muito, beber tarde, você vai dormir mal e isso é péssimo para a sua saúde. O café é um estímulo simpático, né? Ele é um estimulante, então você está sempre ligado na tomada com café e, na verdade, é uma energia falsa. Ele não te dá energia, ele não faz sua mitocôndria funcionar mais. Ele só bate nela para ela funcionar. Então, depois cansa, que nem eu bater em cavalo cansado, né? Ou seja, o café em excesso, né? Mas tomar um café de manhã por dia, isso é um hábito saudável que eu faço também, não tiro nenhum paciente meu. Mas se o paciente começa a falar, doutor, eu tomo 5 cafés por dia, né? Eu tomo café depois do jantar, eu tomo um balde de café, isso vai interferir e eu, provavelmente, nesse paciente, eu tenho que ter mais cuidado na suplementação hormonal. Então deu para entender, né? A gente tem que fazer, o estilo de vida é um determinador, né? Se você vai poder ou não fazer a modulação, entender e dar nome às coisas, tá? Porque chamam de hormônio um monte de coisa que não é hormônio, né? Muita suplementação que é dada na mulher na pré-menopausa ou mesmo na menopausa, como vou dar um exemplo, uma substância chamada tibolona, tibolona não é hormônio, tá? Muitos hormônios que são dados por colegas meus, né? E pronto, eu respeito a opinião e a linha de conduta de cada um, mas eu não uso, eu só uso hormônios bioidênticos, que é o hormônio que o nosso corpo sabe o que é. A celeuma de hormônio, para quem não sabe, foi de um estudo de 1993, foi o estudo mais caro da história da modulação hormonal, feito nos Estados Unidos, chamado WHI, com 160 mil mulheres, tá? Chama-se Women Health Initiative. Quem quiser ler sobre esse estudo é muito interessante, porque pegaram 160 mil mulheres e deram para essas mulheres estrogênio de cavalo, era um hormônio chamado Premarin, que é a urina de égua prenha, e deram medroxiprogesterona, que é uma progesterona sintética. Pegaram mulheres obesas, fumantes, que bebiam café, que tinham uma idade entre 65 a 89 anos, e deram para ela urina de cavalo e progestina. Fizeram esse estudo, ele estava desenhado para 8 anos, com 5 anos interromperam o estudo porque aumentou cancro nas mulheres, aumentou AVC, aumentou cancro, e eles interromperam o estudo e saiu uma normativa de que hormônio dá cancro. E toda a sociedade ficou com medo de hormônios. E esse mito que você ouve, que hoje ainda, em 2025, que o hormônio dá cancro, está relacionado com esse famigerado estudo de 2002, que foi publicado, né? E hoje todo mundo sabe os vieses todos que esse estudo tinha. É uma população errada, com hormônios errados, dados em idades erradas, né? Em fases erradas, tudo errado, e causou o problema do cancro. Então, desmistifique, hormônio é a melhor coisa que você pode ter na sua vida, são os mensageiros da vida. Só que você tem que ter eles equilibrados no seu corpo, você consegue isso com os pilares de saúde, que é estilo de vida saudável, uma suplementação correta, bem feita, e uma modulação hormonal, quando bem indicada e feita da forma correta. Personalização, individualização, estilo de vida saudável, alimentação. Penso que já não temos tempo para desenvolver a parte do exercício físico muito mais. Não vai dar para treinar aqui em palco? Eu acho que era mais... Era dar exemplo. Ainda temos um bocadinho, atleta. Mas eu acho que vou passar aqui a palavra à nossa audiência e saber se têm alguma questão que nos queiram colocar acerca deste tema que foi aqui apresentado pelo Dr. Rodrigo Ayub. Assustei o pessoal, não? Não, acho que não. Acho que ninguém está com medo. Não. Só se os pudéssemos a treinar aqui no palco connosco. Isso talvez. A verdade, né? Mas devíamos ter falado da importância do treino de força, como a componente de musculação, enfim. Isso também era muito importante. Não, é porque estruturar músculo
Para vocês verem, né, e como é que são os vieses da indústria, né? A indústria farmacêutica, gente, ela perde muito com tudo que eu falei aqui, tá bem? Eu, inclusive, sou um médico que eu tiro o remédio dos meus pacientes todos os dias. E eu não sou contra remédio, tá? Eu acho que a alopatia tem o seu papel, mas enquanto médico eu tenho que otimizar a saúde do meu paciente. Pronto, eu acho que a gente otimiza a saúde tirando químicos, né? Porque a gente usa ali como se fosse como uma muleta no momento em que o paciente não está equilibrado. Se puder equilibrar, então eu equilibro, dou vitamina D para o meu paciente, dou magnésio, mando ele fazer atividade física, perca o peso, o antihipertensivo ele já vai ser retirado, porque o paciente começa a ficar hipotenso, porque ele estava com a pressão alta, porque estava obeso, porque estava com deficiência de magnésio, com vitamina D baixa, comendo porcaria. Então essa é a história. E, na verdade, aqui muito que a gente fala, né, otimiza a saúde das pessoas e minimiza o uso de remédio. Para vocês terem uma noção, né, talvez uma das piores coisas que acontecem nesse processo de perda dos hormônios sexuais é um processo chamado sarcopenia. Sarcopenia é a diminuição progressiva da massa muscular, que, no meu entender, é muito mais perigoso e mais preocupante do que a osteoporose, tá? Porque o músculo bem estruturado ainda protege o osso e tem menos chance de você cair e ter uma fratura, etc. Só que, se você for ver, quase não se fala de osteoporose, quase não se fala de sarcopenia e se fala muito de osteoporose. E aí eu vou te dar um exemplo claro do viés que existe hoje até com a indústria farmacêutica. Não existe remédio para tratar massa óssea, massa muscular, desculpa. Existe remédio para tratar massa óssea. Então, só vê médico pedindo exame para ver massa óssea, não sei o quê, e existem testes clínicos e até formas de você avaliar a massa muscular de uma pessoa e ver se ela está começando com uma sarcopenia. Mas para a sarcopenia só existe um remédio: fazer atividade física. Treinar, treino de força. força. Isso não dá dinheiro para ninguém. Então, todos os hábitos saudáveis são de graça. Eu falei em pegar sol, né? Eu falei em comer saudável, eu falei em fazer atividade física, eu falei em ir para a natureza, e isso tudo, gente, né, faz você ter mais saúde, né, menos necessidade de remédios. Muitos vão ganhar com isso, alguns vão perder, né? Mas com certeza você ganha. Temos pouco tempo. Perguntas? Dúvidas da audiência? Ninguém tem dúvida. Tem. Então é com vergonha de colocar as perguntas. Já temos uma pergunta ali. Lá, dúvida direita. É porque quando fazem pergunta, depois ele demora muito a responder, eu percebo. Olá, boa tarde, muito obrigada. Aqui só para confirmar, se uma mulher tiver o gene BRCA1 e BRCA2, então pode fazer também... Com certeza absoluta. Não é isso que determina... Isso é publicado, não é o Dr. Rodrigo que está falando, não. Sim. Existe um autor, que ele é um oncologista há 30 anos, ele estuda isso, ele escreveu um livro chamado Estrogen Matters. Quem quiser ler, como se estrogênio importa, Estrogen Matter. E ele fala, toda mulher tem indicação de fazer, mesmo as que têm BRCA1. Os estudos mostram que essa mulher vai ter muito menor índice de mortalidade. Morre menos e tem menos doença, se ela fizer a modulação bem feita. O que existe uma contraindicação de você fazer, por exemplo, hormônios sintéticos nessa mulher. Sim, entendeu? Sim. Com certeza. Não estou falando de hormônios químicos, mas hormônios biidênticos, não. Eu tenho uma pergunta. Uma mulher que está a fazer modulação hormonal e de repente é-lhe diagnosticado um cancro da mama. Parou. Quando é que depois pode voltar? A modulação não foi feita da forma como deveria, porque a modulação diminui o risco de cancro, diferente do que as pessoas imaginam. Pode perguntar aí para qualquer pessoa que conhece alguém que tem um cancro de mama, pergunta: você já fez modulação hormonal? Provavelmente ela vai falar que não. E se falar que fiz reposição hormonal, ela fez reposição química, tá? Ou então fez uma modulação mal feita, porque também existe, né? Claro. Fazer a modulação. Ou pode não ter nada a ver com mal feito, vocês já aprenderam. Mal feito é fazer numa paciente errada, né? A paciente fuma um maço de cigarro por dia, quer fazer hormônio. Hormônio não é para quem quer, é para quem pode. Eu falo assim, isto eu não vou fazer para você. Num paciente que tenha muitos fatores de risco, eu, enquanto médico, não viro as costas para ele. Só que eu não posso dar para ele todos os benefícios que existem hoje na medicina, porque é uma inconsequência minha fazer isso. E na panóplia de coisas que eu posso utilizar, é quase assim, quanto mais perfeito o paciente, mais eu ajudo ele, né? Porque isso é uma relação de troca. O paciente deixou de ser paciente, deixou de ser passivo, ele é ativo. Hoje ele tem muito conhecimento por causa da informação que existe e ele está junto comigo no processo do bem para ele. Eu quero fazer o bem para ele e vou ajudar ele em tudo, mas se ele não me ajuda também, né? Essa é a vida, né? É recíproco. Então tem muitos hormônios, eu vou dar um exemplo de um hormônio chamado hormônio do crescimento. O GH é um hormônio fantástico, também ajuda muito a reparação celular.
Só que não é para qualquer um. Um paciente errado não pode usar porque aí aumenta o risco de cancro. Ou seja, na pessoa certa é fantástico, na pessoa errada. Então essa paciente pode usar sim, mas só tem que ver se ela tem um estilo de vida que permita ela usar hormônio. Entendeu? E tem que ser o hormônio natural. Uma última pergunta. Olá, Dr. Rodrigo, Dra. Inês. Caso Olá, clínico. Olá. Então, caso clínico. Você sabe tudo. Imagine uma mulher, 40 e poucos anos, que estava a tomar a pílula, para a pílula porque se esqueceu, porque deixou de tomar a pílula e, entretanto, tem uma série de meses sem menstruação. Ok? Ela será uma mulher dos 47, 48 anos. Vai ao médico de família, o médico pede para reiniciar a pílula. E, efetivamente, lá vem o spotting e lá tem a menstruação. Mas ela ficou com dúvidas e vai à ginecologista e ela pede para fazer, eventualmente, estradiol e progesterona. Em que ponto de situação é que nós estamos aqui? Portanto, o que fazer, como avaliar esta situação? Então, é assim, quando você está dando a pílula para uma mulher que está nesse climatério avançado aí que você falou, 47, 48 anos, você, para já, está inibindo a função ovariana, né? Ela está num processo anovulatório, que é o que a pílula faz. Dependendo da pílula, né, umas são piores que outras, você está colocando hormônios sintéticos no corpo daquela mulher. E esses hormônios sintéticos, eles vão suprimir alguns dos sintomas que acontecem na mulher no climatério, como, por exemplo, aumento do fluxo menstrual. Porque, como eu falei, a progesterona é o primeiro hormônio a baixar antes do estradiol. E se a mulher está nesse momento de desnível, alguns períodos que ela não ovula, mas continua produzindo estradiol, ela prolifera muito o endométrio e sangra mais. Tem ciclos longos, né, sangramentos longos, com mais sangramento, etc. Aí vai o médico e dá um químico para suprimir esse sangramento. Né? Você, mais uma vez aquilo que eu falei, você remediou o problema. E aí a mulher melhorou do sangramento. Só que piorou da produção de progesterona, né? Normalmente você vê essas mulheres, elas falam, estou mais inchada, comecei a ganhar peso, estou mais irritadiça, minha vida sexual foi pro brejo, já estou dormindo pior. Porque os problemas relacionados com essa déficit hormonal não foram colocados embaixo do tapete, porque o sangramento ele estava dizendo já para o médico, ela está com deficiência de progesterona. Então a abordagem certa não é fazer o hormônio sintético, é dar progesterona para a mulher. Nessa fase, está tudo dizendo, eu tenho déficit de progesterona. Porque como assim, da mesma forma que estava sangrando, eu tenho certeza que a gente consegue achar um monte de sintomas relacionados. Então, é dar progesterona para essa mulher e para a parte sexual, reprodutiva. Né? Ela fala, mas pelo amor de Deus, mais filho não. Eu estou irritadiça, não aguento nem meu marido, não aguento uma filha. Aí você tem que conversar com ela, né? Pode colocar um DIU de cobre, usar preservativo ou até ver se realmente ela ainda tem uma reserva ovariana. Porque muitas já não têm. Eu já peguei pacientes que começaram a usar pílula, né, se sentiram muito mal, porque na fase reprodutiva a pílula é ruim, mas na mulher no climatério é péssima, né, porque ali você ainda pegou uma mulher com alta resiliência. Qualquer mulher que usa pílula oral tem disbiose intestinal, tem o corpo inflamado, tem o cortisol alto, tem marcadores inflamatórios no sangue, porque a pílula inflama, é um químico que você está colocando. Seu fígado pede ajuda. Tem proteínas hepáticas, uma chamada SHBG, que é uma proteína que a gente vê em análise que a mulher está tomando pílula. O normal na mulher é até 100 no máximo, a mulher tem 500. Entendeu? Porque o fígado falando, pelo amor de Deus, aí essa mulher tem uma função hepática destinada para produzir proteína, para bloquear o hormônio da pílula, e depois tem um outro problema imunológico e aí não sabe o que é, né? Porque está sobrecarregando pílula. Eu não tomo pílula há, já nem me lembro, há muitos anos. Deus é pai. Muitos anos, desde que comecei a aprender sobre esta área do anti-envelhecimento, acabou-se. Bem, e vou agora levantar-me, Dr. Rodrigo, vamos levantar e vou convidar todos a passarem no stand da Pharma Nord. Vamos fazer uma foto antes, uma foto tanta gente também acho bonita. que sim, bora lá. Olha lá. Levantar o braço agora, gente. Aí. Ai, muito bom. Obrigado, hein, gente. Beijo. O Dr. Rodrigo Ayub vai estar no stand da Pharma Nord a autografar o livro. Se ainda não tem o livro do Dr. Rodrigo, ele fala é um método de emagrecimento saudável. Método de emagrecimento saudável. Também tem muitas dicas. Ela era obesa, ela leu o livro e agora ela está assim. É assim, exatamente. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Dr. Rodrigo. Uma boa tarde e bom fim de semana.